Olá, pessoal. Bom dia. Esperar uns minutinhos e a gente inicia, tá bom? Bom, pessoal, então vamos iniciar aí. O pessoal for entrando aí, né? Vai adicionando sem problema. Então, bom dia então a todos. Então, vamos para mais uma aula aí, né? Da auxílio de manutenção de sistemas mecânicos convencionais. Bom, pessoal, hoje eu vou falar então dos componentes, né? De uma máquina, né? Então, a gente sabe que a máquina é um conjunto de peças, né?
E esse conjunto de peças é formado por elementos menores, né? Porque os elementos a gente não consegue mais dividir. Então a gente pega uma máquina complexa e vai desmontando, 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 a gente vê aquelas partes que são, vamos dizer, essencial, né? Essas partes menores mais simples a gente chama de elementos de máquina, né? Esses elementos de máquinas, né? Elas têm suas funções, né? Então, por exemplo, a gente vai ver hoje especificamente aí os elementos, por exemplo, de fixação. Então, por exemplo, é o parafuso, a arruela, né? A cupilha, chaveta, né? Então, tem alguns elementos aí de fixação. Tem os elementos de transmissão, que é a engrenagem, a correia. Tem elementos, por exemplo, para vedação, enfim, tem vários tipos de elementos de máquina, né? Então são elementos, né? São peças menores ali que cumprem uma função dentro da máquina, uma função específica, né? A gente vai ver isso na aula de hoje, né? Bom, pessoal, antes de iniciar, eu quero passar um vídeo da indústria, né? Logo em seguida a gente inicia então a aula aí. Vou colocar aqui, vocês. Sim.
aí.
expanded this feature on the frame. I hope you enjoyed it. Bom, então vamos lá, pessoal. Iniciar aí. É, Bom, então os elementos de marcas, pessoal, tem alguns tipos aí, classificação, a gente vai usar esses mais, desse tipo aí, para dar uma simplificada e para não ficar algo muito extenso também. Então, os elementos de marca são divididos em elementos comuns, né? Então, eles são compostos pelos elementos de fixação, né? Então, eu posso utilizar ele para fixar parte de máquinas e equipamentos. Então, pode ser uma fixação permanente ou não permanente, né? De vedação, né? Que é utilizado para vedar máquinas e equipamentos, evitar, então, possíveis vazamentos de fluidos. Então, muito utilizado principalmente em bombas e equipamentos que eu não posso ter contaminação, né? E isolar o meu fluido do meio exterior. E os elementos elásticos, né? Que são as molas aí, né? Também, além dos elementos comuns, a gente tem os eixos, árvores e guias, né? Então, os eixos, árvores e guias são responsáveis por sustentar e integrar os componentes de uma máquina, e também transmitir movimento, né? As buchas e mancais de deslizamento e rolamento, que são responsáveis por manter a direção e o posicionamento correto também das máquinas e equipamento. E os elementos de transmissão, que também é responsável por transmitir movimento e força. Bom, então, pessoal, muitos já devem ter visto aí, ou já trabalharam, ou ainda vão trabalhar, vocês vão ver muito isso aí, muito comum, somente na área da manutenção e nos projetos, que é a chamada vista explodida. Então, eu tenho uma máquina complexa, ela é composta por várias peças menores. Então, quando eu faço a vista explodida, eu vejo, então, cada detalhe dessa minha máquina. Por exemplo, eu tenho essa, eu tenho essa bomba aí, né? Essa bomba aí de engrenagem, né? Então aí eu tenho todas as vistas dela explodida. Então eu sei que ela é formada por um parafuso, por uma engrenagem motora, um pino guia, reparos, uma tampa traseira, uma engrenagem movida, mais reparo, flange, anel travo, retentor. Então, pessoal, todas essas peças aqui não estão à toa, ela tem uma função, apesar. Então, por isso que, por que essa pecinha aqui, se eu tirar ela, não vai fazer falta. Em algum momento vai. Você pode, uma pecinha aqui, ó, por mais simples que seja considerado, vamos dizer assim, sem importância, mas ela ali, ao longo prazo, ela aumenta a vida útil de um equipamento, né? E além disso, né, pessoal, essas peças aqui ajudam muito, por exemplo, na manutenção, na hora de realizar uma intervenção e também para comprar ou até fabricar um sobressalente, né? Então, por exemplo, tem uma peça aqui que, por exemplo, vamos supor aí com uma máquina antiga, né? E não tenha mais peça de reposição, mas a máquina está boa do ponto de vista de vida útil, eu posso fabricar uma peça, por exemplo, uma engrenagem. Eu tenho que só pegar as especificações da engrenagem e fabricar uma outra, né? Pode ser perfeitamente plausível, né? Não dá para fazer essa engrenagem? Dá, a um custo baixo, dá. Então, por que não fabricá-lo, né? Então, essa vista explodida ela é importante, né? E caso, né, essa máquina esteja ainda em fabricação, né? Ainda se fabrica peças, geralmente essas peças ela tem um código, né? Então, ó, preciso de um mancal, né, da bomba tal, modelo tal, tal, tal. Aí fala, então, tá aqui, o mancal é esse, o preço é tanto, né? Então, eu preciso de uma flange, eu preciso de um reparo, né? Bom, então, pessoal, os elementos comuns aí, né, indo por essa classificação, elas são formados por elementos de fixação. Então, parafuso, porca, arruela, trava, chaveta, pino, contrapino e anel elástico. E além disso, os elementos de vedação, que é a junta, anel de vedação, retentora, gacheta e o selo mecânico, e o elemento elástico e a mola, né? Esses elementos de fixação aí, pessoal, é o chamado elemento de fixação não permanente, ou seja, ela é desmontável, né? Eu posso retirar ali. Além disso, a gente tem aqui os elementos de fixação que é um elemento permanente, ou seja, ela não tem como fazer uma desmontagem, por exemplo, uma solda, rebite, né? Então, são tipos de elementos de fixação aí que eu só consigo desfazer, por exemplo, uma solda ao tirar uma rebitagem se eu
realmente inutilizar ali uma chapa ou aquilo que eu estou unindo por solda, né? Sem destruir. Então não tem como fazer sem destruir a peça ali que eu estou fixando. Bom, então o elemento de fixação, né, pessoal, é justamente fazer essa união de peças e componentes de uma estrutura ou conjunto mecânico. Tem dois tipos, como eu falei, as uniões móveis, que eu consigo desmontar, e as permanentes. Então, na móvel, né, posso colocar e retirar sem danificar, né, essas partes que foram unidas, né. Por mais que seja um bom nível de aperto ali, tem que ser justo, mas eu consigo desmontar sem quebrar, sem danificar. Então, a fixação, por exemplo, da roda do carro ali, né, é um exemplo de união móvel, né. Por exemplo, a roda eu retiro ali, né, só retirar o parafuso, então não é soldado, né. Outro exemplo aí, né, pessoal, são as chavetas e arruedas. E na união permanente, né, a fixação, ela não pode ser removida sem danificar, né, ou as partes que foram unidas, né. Então, como eu falei, pode ser um processo de soldagem ou pela rebitagem, né, que é utilizando um rebite, né. Bom, já os elementos de vedação, né, pessoal, têm a função, né, de impedir a passagem de líquidos, gases ou partículas sólidas de um meio para o outro, né? Então, o próprio nome fala, é vedar, né? Isso impede também a entrada de sujeira, né? Então, são, por exemplo, principalmente se eu estiver lidando com a indústria alimentícia, por exemplo, estiver na área de atomatados, eu faço um bombeamento desses, por exemplo, de molho, de extrato de tomate ali, qualquer outro tipo de alimento, a gente sabe que não pode ter nenhum tipo de contaminação, nem do meio externo, muito menos do meio interno também, através de lubrificantes. E até esses lubrificantes têm que ser próprios, né? Tem que ser próprio para essa área, né? Então tem que se evitar a todo custo. Então precisa ter uma boa vedação. E isso vai ser garantido pelos elementos de vedação. Então, essas partes a serem vedadas, pessoal, elas podem ser estáticas, né? Então, são as peças fixas que não se movimentam entre elas, ou dinâmicas, são aquelas que se movimentam. Boa parte dessas máquinas tem um elemento de vedação dinâmico, né? Tem as estáticas? Tem, mas bem menos do que as dinâmicas. E os elementos de vedação, então, pessoal, têm que ser selecionados com o tipo de atuação da peça em que ele vai estar inserido, e também de acordo com o produto que vai ser vedado, né? Então, por exemplo, o material de fabricação do elemento não pode reagir quimicamente com o produto, pois isso pode gerar defeitos no elemento de vedação e causa o vazamento. Então, indo por exemplo, a indústria alimentícia, então, o meu elemento de vedação ele tem que ser totalmente inerte, ele não pode reagir em hipótese nenhuma, por exemplo, com o alimento ali ou fluido que eu estou trabalhando, né? Isso pode gerar contaminação, gerar problema, né? Então, a escolha desse elemento de vedação tem que ser muito criterioso nesse sentido, de forma que não o meu elemento tem que ser inerte, ele não pode reagir em hipótese nenhuma, nem sob pressão, nem sob temperatura, nem em qualquer outra condição. Ele tem que ser realmente inerte em toda e qualquer condição, né? E outro elemento comum também, né, pessoal, que é a mola, que é o elemento elástico, né? Ele é usado para armazenar energia, né? Então, a mola eu geralmente uso para gerar movimento em alguma coisa, para armazenar energia, né? Trabalhar com uma espécie de capacitor que armazena energia. Ele serve para amortecer vibração, né? Então, para a mola no carro, é para amortecer ali a vibração, né? Amortecer vibração e evitar que aquela vibração vá, por exemplo, para a estrutura do carro, né? E isso também vale para as outras máquinas, né? E também, né, serve para distribuir carga e para transmitir potência, já que ela consegue armazenar energia, ela consegue transmitir da mesma forma, né? Então, muitas máquinas aí utilizam, por exemplo, a mola como propulsão de energia, para transmitir potência, para transmitir energia. Bom, então indo para os elementos de fixação de forma individualizada, então vamos iniciar pelo parafuso, um dos mais importantes aí, né, um dos mais utilizados, né? Elemento de máquina, né? Ele é utilizado para uma união móvel, né? Então, o parafuso eu consigo montar e desmontar ele em uma união, né? Uma união móvel. Bom, então, ponto de característica, ele é formado por um corpo cilíndrico,
roscado, né, e uma cabeça. E essa cabeça ela vai ter vários formatos. Então, os parafusos vão se diferenciar pelo tipo de rosca, forma da cabeça, a haste, né, e a forma de acionamento, que vão seguir normas que vão padronizar essas dimensões. Então, são basicamente esses três partes, esses três elementos dentro do meu parafuso, que é a rosca, a haste e a cabeça. Bom, a primeira parte que a gente tem do parafuso é a rosca, né, que é um conjunto de filetes com perfis constantes e helicoidais, que são cortadas ou laminadas, né? Então depende da forma como ela é fabricada, ao redor de uma superfície cilíndrica ou cônica, né? Então a gente tem vários tipos de rosca, a seleção ela é feita com o tipo de aplicação do parafuso. Então aí tem esse resumo desses tipos de rosca e suas aplicações. Então a gente tem o primeiro perfil de rosca que é a triangular, e a sua principal aplicação é para parafusos utilizados na união de peças. É o mais comum que tem aí, né? A gente tem o perfil de rosca redondo, então, como para parafusos sujeitos a grandes esforços e de grande diâmetro. O perfil de rosca quadrado, né, então, são utilizados em prensas e morses, onde há grandes esforços e choques. O trapezoidal, então, são parafusos utilizados no fuso de máquinas, onde realiza transmissão de movimento. Então, quem já viu o macaco ali, né, para erguer o carro, né? O macaco ali esse tipo de parafuso chama de parafuso de potência, né? Que é justamente para levantar ou baixar uma carga. E utiliza então esse tipo de perfil de rosca, que é o trapezoidal, né? Então, quem já viu o macaco viu ali que o perfil de rosca é mais ou menos esse aqui, trapezoidal, um quadrado, quase um quadrado, meio um trapezoidal, né? E o dente de serra, né, pessoal, são parafusos utilizados na aplicação de esforço em um só sentido, né? Ou seja, ele evita aquele movimento de para dois lados, então ele só vai para um lado, né? Em um lado ele permite um certo movimento e para o outro ele trava totalmente. Então ele é só para um, permite o esforço em um sentido só, né? Bom, outro parâmetro que é importante, né, pessoal, que também define a rosca do parafuso é o passo, né? Então, o passo é a distância, que é essa distância aqui, ó, entre dois filetes. Então, essa distância entre uma crista e outra aqui, ó, chama de passo, né? Que esse passo, né, a distância vai definir o avanço do parafuso, né, depois dele girar uma volta. Então, após o parafuso girar uma volta, é o seu passo, né? Então, quando a rosca ela é simples, né? Então, um giro do parafuso corresponde a um avanço linear igual ao passo. E quando a rosca ela é dupla, esse avanço é o dobro do passo, né? Então, quando eu tenho dois perfis de rosca ali, né? Uma rosca dupla. Geralmente ela é simples, né? Bom, então, para verificar, então, né, pessoal, o passo da rosca, né, a gente tem alguns instrumentos de medição, né, que pode ser o próprio paquímetro, as escalas, e dependendo do tamanho do meu parafuso, eu utilizo o micrômetro. Porém, eu tenho um instrumento de medição próprio, que é o pente de rosca, né, que já viu aí, é esse aqui, ó, que ele é obtido com maior rapidez e precisão. Então, eu consigo estabelecer lá qual o passo da rosca através do perfil, né, então. O pente de rosca ele tem vários perfis aqui, né? Onde eu consigo então ver qual que é o passo do parafuso ali que eu estou utilizando, né? Isso aí, esse pente de rosca eu consigo fazer com mais rapidez até precisão. Dá para fazer com um paquímetro, um micrômetro? Dá, porém eu tenho que ser muito habilidoso, né? Dependendo do meu parafuso para fazer uma medição bem precisa, né? Ainda mais se eu estiver exigindo esse nível de precisão. Bom, então e também falando das roscas em parafuso, né, pessoal, elas podem ser classificadas também de acordo com o sentido de inclinação do filete, né? Pode ser então ele da direita para a esquerda, então quando é da direita para a esquerda, é chamada de rosca direita. Quando é da esquerda para a direita, é denominado então rosca à esquerda, né? Então é só mudando o sentido de giro aí do parafuso, né? Bom, falando da outra parte do parafuso, que é a haste, né, que é uma região não roscada do corpo do parafuso, vai depender muito do tipo de parafuso, não tem tanta função como a rosca até a cabeça do parafuso, né?
A cabeça do parafuso vai ser a parte do parafuso que determina o tipo de acionamento, né? Qual chave eu utilizo para aquele parafuso, né? Quando eu quero apertar ou folgá-lo, né? Então, em relação à forma da cabeça, os parafusos vão ser classificados de acordo com o seu formato. Então, pode ser cabeça do tipo cilíndrica, pode ser a cabeça redonda, cabeça quadrada, a sextavada, a abaulada e a escariada. Esse tipo da cabeça do parafuso, pessoal, vai depender ali da aplicação, do nível estético, né? Pode ser que o parafuso não precisa do parafuso tanto aparente, tem que colocar a cabeça um pouco mais escondida. Não tem tanta importância assim, eu posso colocar uma sextavada, vai depender muito de como eu estou aplicando, aonde estou aplicando, né? Porque a parte mesmo de física, de tensionamento, de quanto que é a aguenta de tensão, força e torque, está justamente na rosca do parafuso, né? Aqui a questão da haste da cabeça é mais um pouco do nível estético, né? Bom, além do parafuso com cabeça, a gente tem aqueles que não têm cabeça, a gente chama de prisioneiro, né? Então, é utilizado em sistemas que vai exigir montagem e desmontagem com grande frequência, né? Então, por exemplo, a gente vai usando parafuso para enroscar e desenroscar o parafuso aqui, ó, tende a dar aquela deformada, né? A gente fala que é espanar o parafuso, né? Então, quando se exige muita frequência de montagem e desmontagem, utiliza e chama de prisioneiro, né? Então, ele tem roscas nas duas extremidades dele aqui, né? No parafuso, pessoal, a gente vai ter então aí alguns danos típicos, né? Então, por exemplo, a quebra do parafuso, né? Ah, acontece quando eu aperto, né? Faço uma força de aperto maior do que a especificada pelo fabricante. É um problema muito comum, né, pessoal? No parafuso, a gente fazer aquela chamada força excessiva. Todo parafuso, né? Ele tem um torque específico a ser aplicado. Se eu coloco força em demasia, muita força, o que que acontece? Meu parafuso ele tende a deformar. Então, quem já viu um parafuso ali quando coloca muita força, fala, não, tem que ficar extremamente apertado. Não necessariamente, você só coloca o torque necessário. Aquele torque necessário já é suficiente para fazer a fixação. Não precisa você colocar força excessiva. Porque qual a consequência? Quando você coloca muita força, parafuso, ao longo do tempo, ele vai fadigar, porque ele vai deformar além da conta. Então, fazer isso uma vez ou outra, não, tem problema? Não, não tem, mas o problema é se ficar fazendo isso repetidas vezes. O que que vai acontecer com o parafuso? Ele vai começar a esticar, né? Então, ele vai se deformar. Essa esticada, essa deformação, ela pode ser permanente. Quem já viu um parafuso deformar, viu que faz aquele, né, tipo uma alongada ali, chama de pescocinho do parafuso. Aquele pescocinho ali é uma parte que fica extremamente fragilizada, porque é uma deformação, chama de deformação plástica. Essa deformação, então, pessoal, ela é permanente, ela não volta, né? Então, o parafuso, então, você vai colocando força, força excessiva, uma hora ele vai romper, né? E justamente nessa área que chama de pescocinho, gente, é um termo, não é um termo mais informal, mas não é o termo exato, não é o termo correto, né? É onde os parafusos falham. Então, isso acontece justamente pelo excesso de força, né? O excesso de torque, né? Então, um torque desnecessário. Você não vai garantir a fixação do conjunto, e além disso, você está comprometendo o próprio conjunto e o parafuso, né? Diminuindo então sua vida útil. Outra coisa que acontece muito também é a quebra ou arrancamento da cabeça, né? Então, quebra ali a cabeça do parafuso, ainda mais onde está um nível de oxidação muito alto, né? Aí você precisa retirar o restante do parafuso. Aí você precisa de uma ferramenta denominada extrator ou realizar algum processo para remoção. Então, por exemplo, realizar um processo de eletroerosão no local, meio que abrir um buraco ali em volta para tirar, né? Ou alguma solução onde você não tenha que, vamos dizer assim, danificar o mínimo possível para fazer a extração daquele parafuso. Ou você pode fazer uma solda temporária ali, soldar uma cabeça de parafuso para poder retirar, né?
enfim, algumas soluções aí para retirar esse parafuso quebrado, né? Outro também é a rosca danificada ocasionada por utilização inadequada do parafuso, que também gera esse chamado pescocinho ali, né? E a danificação na cabeça do parafuso por inserção de ferramenta. Geralmente a ferramenta que não é adequada, não tem um tamanho correto, né? E isso chama de espano parafuso, né? Então, aí também fica quase que impossível qualquer outro tipo de ferramenta ali fazer a retirada desse parafuso, né? Bom, então para fazer a montagem e desmontagem com parafuso, pessoal, a gente deve sempre consultar os manuais das máquinas para verificar a sequência de operações da força de aperto, né? Principalmente se eu estiver lidando com máquinas rotativas ou, né, que parafusos que fixam, por exemplo, ali máquinas que giram, né, que rodam, né, e mesmo aquelas que estão estáticas. Muitas ali sequências não é simplesmente sequencial, eu preciso fazer ela na ordem correta, né? Então, por exemplo, eu aperto primeiro o parafuso, o outro tem que ser no sentido diametralmente oposto, depois vai fazendo um caminho ali que é o próprio fabricante indica. Isso para quê? Isso se eu estiver considerando uma máquina rotativa, evita o desbalanceamento, né? Então eu tenho que fazer o aperto sempre no mesmo torque, né? Então nunca posso oscilar no torque, porque isso também gera desbalanceamento e também a sequência correta da força de aperto, para justamente manter o equilíbrio da máquina, né? O equilíbrio dinâmico que fala ali, né? Evitar o desbalanceamento, né? A gente sabe que o desbalanceamento, né? Como consequência aí gera vibração excessiva, diminui vida útil, né? Várias outras consequências aí. Então, pessoal, a primeira etapa é examinar o parafuso, né? Primeiro para verificar o estado, prestando então atenção na existência de trincas, principalmente no estado da rosca, que é onde geralmente tem maior número de falhas aí, né? Por questão de trinca, e da cabeça e também da perpendicularidade entre a cabeça e o corpo do parafuso, né? Verificar então se o parafuso está bem alinhado ali, né? Na superfície, né? E principalmente, né, ter uma verificação importante para ver se o parafuso já foi utilizado, né? E não é aconselhável também, pessoal, a recuperação de parafuso que apresentam algum desses danos, né? Então, parafuso, pessoal, é um elemento bem barato, né? Então, mais que sejam aqueles um pouco mais caros, mas ainda assim é um elemento de fácil substituição. É barato, você pode ver que tem em abundância. Ah, eu quero precisar de um parafuso, né? Barato, na ordem de centavos aí, poucos reais, né? Então você consegue substituí-lo rapidamente, bem de forma muito fácil, né? Muito prática. Então não tem necessidade, por exemplo, de fazer uma recuperação de parafuso, soldar um parafuso, refazer uma rosca, não. Identificou, pessoal? Substitui, né? Sem pensar duas vezes. A segunda etapa, pessoal, é limpar e examinar os furos no corpo da máquina. Se o furo for roscado, então, limpar as rebarbas ou impureza no fundo dos filetes da arroz com a utilização de uma ferramenta específica, que a gente chama macho. E após isso, temos que limpar a cavidade para não deixar, então, óleos e sujeiras, que podem ocasionar o travamento do parafuso, quando este for apertado. A terceira, encaixar, né, todos os parafusos, né, nos furos antes de apertar o primeiro parafuso, né? Então, sempre fazer aquele primeiro pré-aperto, né, antes de fazer o aperto de fato, né? E também, como falei, seguir essa sequência e aplicar a força, né, o torque conforme no manual, né? Então, cada máquina ali vai ter um torque específico e um parafuso específico a ser aplicado essa força, esse torque. E isso é justamente para evitar as deformações, os desalinhamentos, os desbalanceamentos, né? Bom, então aí, pessoal, tem alguns arranjos típicos aí, né? Então, por exemplo, eu tenho dois parafusos um do lado do outro. Então, o primeiro aperto, faço o primeiro, o segundo, depois o segundo aperto, né? Então, fazer duas sequências sucessivas de aperto. Então, nunca apertar um totalmente, depois o outro totalmente. Então, faço um primeiro aperto em um, depois no outro e vou fazendo na sequência. Agora, eu tenho três parafusos, pessoal. Eu tenho uma disposição aqui triangular. Como vou fazer? Então, o primeiro aperto eu faço, por exemplo, um, dois e três. Depois eu faço três, dois, um. Faço uma volta, né?
Então, duas sequências sucessivas de aperto, vou modificar a ordem dos parafusos na segunda sequência, aplicando metade da força de aperto em cada sequência. Agora eu tenho aqui, ó, no formato 4 parafusos, quadrangular, né? Como se fosse um quadrado. Então, o primeiro aperto, 1, 3, 2, 4. E o segundo aperto da mesma forma. Então, 1, 3, 2, 4. Então, na forma cruzada aqui, fazendo uma espécie de Z, né? Da mesma forma, aplicando metade em cada parafuso. Agora eu tenho 6 parafusos aqui, né? Como se fosse um retângulo, né? Então, o primeiro aperto, então, ó, 1, 4, 3, 6, 2 e 5. Ó. Então, vou fazer quase que numa forma em Z, né? Eu vou repetir da mesma forma. 1, 4, 3, 6, 2 e 5. Ó. Então, sempre fazer de forma a cruzar a ordem dos parafusos, para justamente manter o maior equilíbrio possível ali, né? O ajuste o mais equilibrado possível, né? Bom, outra coisa que eu falei também, né, é saber o torque. O torque é importante. Quem já viu aí, né, na indústria sempre tem ali o torquímetro, né, que a gente sabe que os fabricantes aconselham, né, fazer a fixação utilizando o torquímetro, aplicar o torque correto, né. O torque tende a aumentar ou diminuir conforme eu faço o diâmetro do parafuso, o passo da rosca, a força ou a tensão desejada, né? Cada parafuso, então, tem uma marca que especifica a sua classe, né? No caso dos parafusos, com padrão métrico, né? Ou, no caso, parafuso com padrão de polegada, né? Então, a cabeça dos parafusos, pessoal, ele dá a indicação, por exemplo, de classe e qual que é a métrica. Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu tenho um ISO classe 88, isso aqui dá classe de tensão, da tensão de escoamento e tensão de ruptura. Esse aqui é o classe SAI grau 8. Ó. Então, cada indicação aqui na cabeça do parafuso indica qual é a classe dele, né? Qual o tipo de tensão ali que ele pode submeter, né? E qual é a sua norma que ele foi feita, né? Então, aqui, pessoal, tem a de rosca normal, a rosca fina e cada um com o seu torque específico. Então, por exemplo, um parafuso com rosca M3, eu tenho para cada classe aqui de propriedade um torque específico, né? O outro elemento, né, pessoal, que também faz a fixação junto com o parafuso é a porca. São peças com formatos prismáticos também, os cilindros, que possuem um furo roscado, onde vai ser colocado um parafuso ou uma barra roscada. São utilizados como elemento de fixação, mas também podem ser utilizados como elemento de transmissão de movimento em um sistema mecânico, né? Então, geralmente ali, ó, até para elemento ali de medição, como por exemplo o micrômetro, utiliza-se ali como se fosse uma porca, né? Mais um giro ali, o movimento em um sistema mecânico. Então, assim como nos parafusos, o perfil da rosca de uma porca também varia de acordo com sua funcionalidade. Então, por exemplo, uma porca utilizada para transmissão de movimento, ela pode ter uma rosca quadrada, trapezoidal, dente de serra ou redonda. Já aquelas para fixação, a gente utiliza uma rosca triangular, né? Bom, os tipos de porca a gente tem aí, pessoal, a gente tem uma utilizada que é a borboleta, é utilizada em aplicações que vão requisitar a montagem e desmontagem do conjunto com certa frequência. Então, elas vão ter essas saliências, que é essas orelhinhas aí, né, para a gente facilitar esse aperto manual, a gente com a própria mão ali fazer esse movimento. A porca castelo, né? Então, a castelo, ela vai ter esses entalhes, né, radiais na estrutura hexagonal. Esses entalhes, então, vão permitir o travamento da porca no parafuso, impedindo, então, que a mesma afrouxe ao longo da sua utilização, né? Então, esses entalhes aqui, ele é proposital, porque eu vou colocar um outro elemento que é travesso aqui, que a gente chama de cupilha, né? Então, um dos entalhes da porca ele é alinhado com um furo, né? Então, o parafuso aqui vai ter um furo, onde é a linha com esses entalhes, onde eu faço a trava. Então, evita, né? Dependendo do movimento, se tiver movimento tiver alguma vibração, alguma coisa excessiva, evita que essa porca com esse parafuso, então, eles se desacoplem, né? Então, a cupilha é justamente para fazer essa trava, né? Essa trava, então, permite que não permite o desacoplamento, né, do conjunto porca-parafuso. A gente tem a porca remate ou cega, né?
Então ela é mais uma porca para acabamento, né? Então é necessário, a gente utiliza de forma então ali que a ponta do parafuso, né, não fique visível e também proteja, né? Já que geralmente a ponta do parafuso ali ela tem uma ponta ali, é um pouco pontiagudo, ou tem uma rebarba que pode, por exemplo, cortar ou machucar, você coloca essa porca cega, até para efeito estético também ele deixa um acabamento melhor, né? Então, ela meio que tem uma ponta aqui, né? Como se fosse coberta mesmo, para evitar ali a exposição da ponta do parafuso, né? A gente também tem as contraporcas, né? Então, a gente, além da porca, a gente utiliza uma contraporca, que é para utilizar em uniões parafusadas, que são submetidas a cargas de impacto e vibração. Que ela também é como se fosse uma espécie de trava ali, né, para essa porca, né, da contraporca, espécie de trava, para evitar que a porca então afrouxe no parafuso ali. Isso também em máquinas que se utilizam muito de vibração, né, de impacto e de vibração, que gera esse afrouxamento, né? Bom, e um dos principais danos, né, pessoal, que é apresentado nas porcas de fixação são aqueles causados nas roscas internas, né, em função do esforço excessivo e na falha de montagem entre as roscas do parafuso e da porca. Ok, pessoal? Aqui então alguém tem alguma dúvida, questionamento? Ok, pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha então alguma dúvida, questionamento, pessoal, é, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí, eu desejar a vocês então aí um bom dia, fiquem então todos com Deus e até a próxima.